Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Weimer e hoje nós vamos estar falando sobre a transformação do relevo, agentes internos e externos. Esta aula é para o 6º ano, tá? Então, será que lá na rua de vocês já perceberam alguma mudança no relevo? Será que aonde o papai e a mamãe construíram a casa de vocês, o relevo era desta forma em que está hoje? Ou será que eles tiveram que mexer para poder construir? E no seu bairro, será que teve alguma mudança? Você já conseguiu perceber? Ou consegue imaginar como era antes e para chegar ao que está hoje? A gente tem vários agentes que vão mudando aí, entre eles nós seres humanos. Vamos lembrar quais são as formas de relevo? Na aula passada, a gente falou sobre as planícies, o planalto, as depressões e as montanhas, né? Planícies são áreas mais baixas, com pequenas elevações. Planaltos são elevações um pouquinho maiores. E as montanhas são as maiores elevações que a gente tem no relevo. As depressões podem ser absolutas ou relativas. Absolutas abaixo do nível do mar, relativas acima do nível do mar. E aqui a prof fez um exemplo de serra, que é também um planalto, como Moro e Chapadas também são. Muito bem. O que será que são esses agentes internos? Eles também são chamados de endógenos. Como que funciona? Esses agentes vão alterar o relevo de dentro para fora, tá? Nós temos 3 agentes internos, que é o vulcanismo, o tectonismo e as placas tectônicas. A prof fez um vulcão para a gente observar como é que acontece, então, essa transformação através do vulcanismo. Para demonstrar, eu vou utilizar aqui, 3 colheres de bicarbonato de sódio, 3 colheres de detergente, bem cheinhas, e 3 colheres de vinagre. Essa combinação vai fazer com que a gente tenha uma noção do que acontece lá na natureza, né? Onde o magma vai extravasar pela chaminé, tá? Como a gente vê aqui na imagem, e vai modificando o relevo da parte interna para a parte externa, tá? E aí a gente tem também o terremoto. E na sequência aqui, as placas tectônicas. Esse processo de vulcanismo, ele acontece porque aqui, no magma, ele está sempre em movimento de convecção, que a prof explicou para vocês quando trabalhamos as placas tectônicas, que é igual quando a mãe coloca uma água a ferver para cozinhar o macarrão. Ela não começa a borbulhar? Essa borbulha é a água que está bem quente, que subiu. Aí ela resfria e volta para baixo, esquenta e sobe. Esse movimento circular, ele acontece também no magma. E quando ocorre, então, o estravamento dele, ele vai sair lá de dentro do manto e vai extravasar. As placas tectônicas, elas vão se movimentar através desse movimento de convecção. Elas podem realizar o movimento de convergir, que é igual quando a gente escuta lá no noticiário que 2 carros convergiram na BR e tal. O que aconteceu? Eles se chocaram, eles se bateram. Então, a placa tectônica, quando faz esse movimento, ela se choca, ela se bate, tá? Ela faz um movimento divergente, que é quando ela se afasta, e também o movimento transformante, que é o movimento lateral, tá bom? Os agentes externos ou exógenos são aqueles que vão alterando, modificando o relevo na parte superior, tá? Entre eles, a gente tem o vento, a chuva, o próprio sol, os seres vivos,
os mares e oceanos e os rios. Aqui a gente vai observar, ó, a imagem do vento foi fazendo aqui, ó, transformando a rocha para esta imagem aqui, tá? Então, é uma ação do vento. E no Paraná, na cidade de Vila Velha, a gente tem o Parque Estadual de Vila Velha, que em 1966 ele foi tombado, então, como patrimônio histórico e artístico do estado do Paraná. É um parque em que a gente vai encontrar, como vocês podem observar na imagem, arenitos de diferentes cores, diferentes formas, os quais foram transformados principalmente pela ação da água, do vento e da atividade orgânica, tá? A gente pode fazer um passeio aí pelo parque para reconhecimento e observação desses arenitos. Aqui a gente tem outra imagem, ó, do homem utilizando máquina para fazer uma escavação. Aqui ocorreu um desmoronamento, né? Depois da construção do bueiro, acabou desmoronando. E esta imagem mostra pra gente a ação das marés. Tá vendo aqui, ó, as rochas como elas estão em formatos diferentes, né? A coloração também. Com certeza vocês já devem ter ouvido aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que a água da maré vai fazendo, ela vai batendo e vai modificando a rocha. E aqui a gente tem uma imagem também de uma cidade, tá? Onde a gente pode observar várias transformações no relevo aí, feitas pelas construções humanas. E na nossa cidade, você lembra de algum exemplo aí de algum lugar que está passando por uma transformação, ou que você consegue analisar assim que, não, aqui era assim e agora está assim? Este relevo foi modificado. A prof trouxe uma imagem aqui, ó, do nosso parque de exposição, isso mesmo, do nosso parque de exposição. Esta imagem foi tirada em 2018, tá? Quando a gente tinha a nossa feira do melado aqui, a 18ª feira. Observem esta imagem aqui, ó, né? Todo mundo sabe que ele está passando por uma reforma, e aí a gente vai ver na próxima imagem como está agora, tá? Então, esta parte aqui, ó, que está mais destacada, é essa parte aqui, ó, tá? Então, observe aqui a mudança que a gente tem no relevo de 2018 para 2022. Né? A construção das quadras, a forma aqui, ó, do relevo foi alterada, aqui embaixo também. Então, a gente teve uma transformação bem grande aí, tá? Esses agentes endógenos que atuam aí graças às forças exercidas pela movimentação do magma terrestre, que fica embaixo da nossa crosta, né? Eles vão ocorrendo aí, ao longo de muitos anos a gente tem várias dessas mudanças. Quando a gente tem o choque das placas ou afastamento, a gente pode ter aí a ocorrência de vulcões, que a gente demonstrou aqui, ó, terremotos, além da formação de montanhas, vales, entre outras formas de relevo. Quando a gente fala dos agentes exógenos, são aqueles que vão modificando o relevo na parte externa. A gente pode observar vários desses agentes: a chuva, o vento, os rios. A mata ciliar dos rios, ela é muito importante, porque se a gente retira, o que vai acontecer? Aquela terra que está ao redor do rio, ela fica desprotegida. E aí vai acabar entrando no rio, acontecendo o que a gente chama de assoreamento, tá? Então, por isso que é tão importante a gente manter essa vegetação, que vai proteger o nosso rio e o solo que está aí, o relevo, tá bom? Então, esses são os agentes internos e externos que modificam o relevo. Agradeço a atenção de todos.